Amores, bom dia! Hoje vamos falar sobre amores, hoje vamos ver o grau do adjetivo. Como é que o adjetivo irá flexionar de acordo com o grau? Sabemos que adjetivo é a palavra que qualifica, que dá características ao substantivo. Hoje vamos ver que ele varia de acordo com o grau. Temos 2 graus específicos do adjetivo. O grau comparativo, ou seja, o adjetivo pode estar no grau comparativo ou no grau superlativo. Se o adjetivo estiver no grau comparativo, ele será de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Quando em minha frase eu tenho sou tão inteligente quanto ele, tão quanto, adjetivo inteligente, tão quanto ele, tão quanto, adjetivo no grau comparativo de igualdade. Eu estou dizendo que sou tão inteligente quanto ele, ou seja, somos iguais, comparativo de igualdade. Grau comparativo de superioridade. Sou mais inteligente que ele, mais que. Estou agora indicando que sou mais inteligente que ele. Se eu sou mais que, grau de superioridade. Grau comparativo, porque eu estou me comparando a ele, usando a palavrinha mais que, grau de superioridade. Agora, grau comparativo de inferioridade. Quando eu usar o meu adjetivo inteligente, me utilizando da palavra sou menos inteligente que ele. Estou me comparando a ele e agora usando menos que. Se eu usei a palavrinha menos que, eu estou no grau comparativo de inferioridade. Menos que. Estou no grau comparativo de inferioridade. Grau comparativo do adjetivo. Grau comparativo de inferioridade, usa-se a palavrinha menos que. Agora, vamos flexionar o adjetivo de acordo com o grau de superlativo. Grau superlativo. De acordo com o grau superlativo, o adjetivo pode ser absoluto ou relativo. Grau superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. Então, o adjetivo flexiona de acordo com o grau, que pode ser o grau do comparativo, está comparando, e o grau do superlativo, que pode ser absoluto ou relativo. Vamos ver? O grau superlativo absoluto. Absoluto analítico e absoluto sintético. O absoluto analítico, ele é muito inteligente, muito. Perceba, superlativo, ou seja, o que é superior. Ele pode ser, então, o analítico e o sintético. O analítico, ele é muito inteligente.
ou seja, ele é superior a todos. Ou absoluto sintético. Ela é inteligentíssima. Quando uma pessoa é muito inteligente, inteligentíssima. Ele não utiliza mais a palavra muito para dar ênfase ao inteligente e flexiona a palavra inteligente para inteligentíssima. Esse é o absoluto sintético. Entenderam? Então, grau comparativo absoluto. Absoluto analítico, quando eu digo que ele é superior aos outros, ou seja, ela é muito inteligente. Absoluto sintético, eu junto muito inteligente e formo uma palavra inteligentíssima. Dentro do grau superlativo, temos o absoluto, esse que vimos agora, e agora o relativo. O relativo ele pode ser de superioridade ou de inferioridade, ou seja, ele pode ser superior ou inferior. Exemplo de superioridade. Ele é o mais responsável dos filhos, ou seja, o que tem mais responsabilidade, o mais responsável. Relativo, superioridade e inferioridade. Ele é o mais responsável dos filhos, ou seja, na responsabilidade ele é que mais tem, não é isso? Inferioridade, ele é o menos responsável dos filhos, ou seja, ele é menos que todos os outros. Superioridade mais, utiliza a palavrinha mais, inferioridade utiliza a palavrinha menos. Ok? Então, amores, entenderam? Vamos entender mais um pouquinho? Vamos lá. Então, resumindo, graus dos adjetivos. E o que são adjetivos? Vamos relembrar? Adjetivos são palavras que caracterizam ou atribuem qualidades aos nomes, ou seja, aos substantivos. Podem ser cores, características físicas, psicológicas ou até sentimentos. Temos aqui, então, alguns exemplos de palavras que são adjetivos. Vermelho, quente, pequeno, lindo, frio, largo, falador, alegre, simpático, tímido, escuro, inteligente, feio, magro, trabalhador e entre outros. Então, aqui temos um exemplo do adjetivo em uma frase. Que linda saia vermelha. Características da saia linda e vermelha. A palavra linda e vermelha atribuem qualidades ao nome saia. São adjetivos. Os adjetivos concordam com os nomes em gênero e número. Os adjetivos variam em grau. Grau normal, a Joana é alta. Veremos então os adjetivos variam em grau. Grau comparativo. O adjetivo pode flexionar no grau comparativo e no grau superlativo. Veremos então grau comparativo. De acordo com o grau comparativo do adjetivo, ele pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. De igualdade, o Tiago é tão magro como o João. Tão como
comparei Tiago e João e disse que Tiago é tão magro como o João, ou tão quanto o João. Adjetivo comparativo de igualdade. Adjetivo no grau comparativo de superioridade. Superioridade, superior, a pessoa superior às outras. Vejamos. A Joana é mais alta que o Tiago. Ela é superior a Tiago. Ela é mais que. Mais que. Quando encontramos mais que, estamos comparando e utilizamos mais que, grau comparativo de superioridade. Grau comparativo de inferioridade. O João é menos gordo que o Gaspar. Então, comparei João a Gaspar e disse que João é menos que inferioridade, mais que superioridade, tão quanto ou tão como igualdade. Este é o grau comparativo do adjetivo. Temos agora o grau superlativo. O grau superlativo divide-se em grau superlativo relativo e grau superlativo absoluto. Primeiro veremos grau superlativo relativo. Os adjetivos variam em grau. Grau superlativo relativo. Ele divide-se em de superioridade e de inferioridade. De superioridade. A Joana é a mais alta de todas as crianças. A Joana é a mais alta. Ela é superior às outras. Sempre que tivermos em uma frase comparando, utilizando a palavra mais que, mais alta, estamos utilizando o grau superlativo relativo. De superioridade, a Joana é a mais alta. E de inferioridade, o Tiago é o menos alto. Menos inferioridade, mais superioridade. Essa flexão é o grau superlativo relativo do adjetivo. Agora sim temos o grau relativo absoluto. Analítico, quando dizemos o Gaspar é muito gordo. Muito serviu para dar ênfase ao adjetivo gordo. E sintético, a Joana é altíssima, ou seja, eu sintetizei, eu juntei a palavra muito alta para altíssima. Analítico utiliza a palavra muito para dar ênfase ao adjetivo e sintético eu sintetizo essas duas palavrinhas. Muito alta, a Joana é altíssima. E quando o adjetivo está no grau superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. No grau superlativo absoluto, ele pode ser analítico ou sintético. E no relativo, pode ser de superioridade ou de inferioridade. Certo? Aprenderam? Muito bem. Beijos e até a nossa próxima aula.